O comportamentalismo é uma área da psicologia que tem o comportamento como objeto de estudo. Surgiu como oposição ao funcionalismo e estruturalismo, é uma das três principais correntes da psicologia, juntamente com a psicologia de forma Gestalt e a psicologia analítica psicanálise. História da psicologia comportamentalismo. Surge então o behaviorismo, que tem origem no termo behavior, que em inglês significa comportamento ou conduta. Em 1913, foi publicado um artigo com o nome Psicologia como os behavioristas veem, da autoria do psicólogo John Watson, reconhecido como o pai do behaviorismo metodológico. Mais tarde, em 1914, na obra intitulada Behavior, Watson abordou mais uma vez o conceito de psicologia do comportamento. Baseou-se em teorias e noções de vários pensadores e autores como Descartes, Pavlov, Love e Comte. O behaviorismo contempla o comportamento como uma forma funcional e racional de organismos vivos. Essa corrente psicológica não aceita qualquer relação com o transcendental, com a introspecção e aspectos filosóficos, mas pretende estudar comportamentos, objetos que podem ser observados. De acordo com Watson, o estudo do meio que envolve o indivíduo possibilita a previsão e o controle do comportamento humano. Além de John Watson, o psicólogo Frederick Skinner segue outro caminho. Skinner conduziu trabalhos pioneiros em psicologia experimental e foi o propositor do behaviorismo radical, abordagem que busca entender o comportamento em função das interrelações entre a filogenética, o ambiente e a história de vida do suposto indivíduo. A base do trabalho de Skinner refere-se à compreensão do comportamento humano através do comportamento operante. O trabalho de Skinner é o complemento e o coroamento de uma escola psicológica. Skinner adotava práticas experimentais derivadas de física e outras ciências. Vamos ver as diferenças entre o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical. John Watson, o fundador do behaviorismo metodológico, e Frederick Skinner, criador do behaviorismo radical. São duas abordagens que nos interessam nesse material. Mas o que as diferencia? O behaviorismo metodológico foi o ponto de partida da ciência behaviorista. Watson, seu fundador, estava interessado em estudar comportamentos reflexos e considerava que coisas como pensamentos e emoções não deveriam ser estudadas pela psicologia, pois eram fenômenos que não podiam ser observados. Já o behaviorismo radical de Skinner estava interessado em estudar o comportamento operante, muito diferente do comportamento reflexo. Além disso, o behaviorismo radical não exclui o estudo das emoções, do pensamento e de outros fenômenos que não podemos enxergar. Percebe as diferenças entre as duas abordagens? Vamos explorá-las um pouco mais. Resumidamente, o condicionamento reflexo acontece da seguinte maneira. Primeiro, procure um estímulo que provoque uma ação reflexa em um organismo. Um bom estímulo pode ser um alimento que desencadeia a salivação num cão. O alimento é o estímulo, a salivação é a ação reflexa que responde a esse estímulo. Tudo bem. Agora, pegue um estímulo neutro, ou seja, um estímulo que não desperta nenhum comportamento no cão. Como o barulho de uma sineta, por exemplo. Se toda vez que você oferecer alimento ao cão fizer barulho com sineta, com o passar do tempo, ele começará a salivar simplesmente ao ouvir a sineta, mesmo que nenhuma comida lhe seja oferecida. O som da sineta, que era um estímulo neutro, virou um estímulo condicionado, ou seja, um estímulo capaz de desencadear aquele comportamento de salivação que antes só era eliciado pela comida. Esse tipo de condicionamento era o tipo de fenômeno estudado pelo behaviorismo metodológico. No condicionamento operante, primeiramente um organismo emite um comportamento. Por exemplo, uma pessoa conta uma piada numa festa. Se, em consequência, alguém achar a piada engraçada,
provavelmente o contador de piadas contará mais piadas em ocasiões semelhantes. Isso acontece porque a consequência gerada pelo comportamento de contar a piada foi uma consequência reforçadora. Sempre que você emite um comportamento que gera uma consequência reforçadora, as chances desse comportamento se repetir aumentam. No condicionamento reflexo, temos um estímulo que inicia uma resposta. Então, pareamos um novo estímulo que se torna capaz de provocar aquela mesma resposta. No condicionamento operante, não há estímulo algum desencadeando comportamentos. Não há cinetas nem comida. Aqui é o organismo que opera, ou seja, emite um comportamento. Quando esse comportamento gera consequências reforçadoras, tais consequências aumentam as chances do comportamento se repetir. Note que são processos muito diferentes. Por que fazemos o que fazemos?